Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 23 de junho. Na manhã que se insinua confusa, Raquel está determinada a colocar ordem na bagunça emocional criada por Maria de Fátima. Depois de descobrir o desaparecimento dos documentos de Sarita, a neta de Raquel, ela a confronta. Com uma postura firme e voz cortante, exige que a filha entregue imediatamente tudo que pertence à criança. Maria de Fátima vê-se acuada, incapaz de justificar sua ação mesquinha. Enquanto isso, Celina e Esteban vivem uma cena de tensão. O casal discute, magoado com acusações infundadas. Esteban fica devastado ao saber que foi apontado como responsável por vazar a foto de Heleninha à imprensa. Uma acusação que oscilou entre a incredulidade e a vergonha. Celina, dividida entre querer proteger a sobrinha e salvar o relacionamento, decide que não pode mais suportar estar com Esteban se isso implicar em deixar Heleninha vulnerável. É um momento em que o amor e o cuidado colidem com os limites pessoais. A tragédia familiar de Laís, que ficou sabendo que Marco Aurélio, pai de Heleninha, entrou com um pedido judicial para tentar obter a guarda de Sarita, reverbera no ambiente de Raquel. A notícia vem junto a uma intimação. Laís compartilha imediatamente com a mãe adotiva, alimentando angústia sobre o futuro da menina. Raquel percebe que se trata de um conflito jurídico que pode mexer com toda a configuração de poder da família. No campo emocional, Tiago tenta ressignificar sua posição como filho e possível futuro guardião de Heleninha. Fernanda, sua atual namorada, mostra total apoio em sua decisão de participar ativamente da vida da irmã. Porém, André observa o comportamento atento de Tiago e sente ciúmes. Embora seu afeto seja genuíno, a tensão cresce. Diante deste turbilhão, Esteban, sentindo-se injustiçado, decide romper o relacionamento com Celina. A gota d'água é a acusação pública de vazamento da foto. A cena é dramática. Ele sai da casa, levando consigo o peso da acusação não esclarecida. Celina passa a acreditar que ele, de fato, pode ter sido o responsável. Ivan, percebendo o abalo de Heleninha, que tem vindo a público abusada, oferece-se para acompanhá-la em sessões de terapia, mesmo ela já sendo adulta. É um gesto de cuidado redentor, alinhado à personalidade protetora e compreensiva dele. No cenário do romance, Renato aproveita a atmosfera de tensão familiar e propõe namoro oficial a Solange. A cena é leve, quase que em contrapartida aos dramas ao redor. Renato, decidido, faz o convite, e Solange sorri, emocionada, aceitando. O momento é um sopro de esperança romântica, uma pausa poética dentro da novela. Concomitantemente, Maria de Fátima atinge seu limite emocional. Irrita-se ao descobrir que César, seu parceiro nos planos de manipulação, sacou dinheiro de sua conta. A cena é tensa e explosiva. Ela o acusa diretamente, em voz alta, em frente a todos, exacerbando o clima de desconforto. Esse desentendimento interno abre uma brecha. Consuelo, amiga da família e antenada no ambiente de Laís, aconselha Jarbas a informar a Mariucci, mãe de Jarbas, que ela não poderá mais ficar na casa da família. Mariucci, engajada em meio a fofocas, se vê obrigada a sair, num detalhe doméstico que reflete as pequenas crueldades da convivência. Do outro lado da maldade deliberada, Maria de Fátima admite que foi ela quem tomou os documentos de Sarita, numa atitude fria e calculista, voltada a sempre se manter à frente das câmeras de poder. A causa da revelação não é arrependimento, mas controle, manipulação, subterfúgio. Heleninha, confusa e vulnerável com toda essa exposição, corre até Bartolomeu e pede que ele descubra quem vazou sua foto. Bartolomeu, com a lucidez que um jornalista traz, revela que existe uma fonte anônima, mas não indica nomes. Ele e Ivan decidem guardar a informação para si, protegendo Heleninha de mais traumas. Celina, ainda assustada e sem saber como reagir diante da pressão familiar e as acusações, se vê desafiada. Ela encara Odete, deixando claro que Heleninha não merece o desprezo materno. É um confronto simbólico, uma filha lhe dizendo que o afeto dela pela sobrinha é maior que as ordens da matriarca. No fim do dia, a narrativa fecha com Renato e Solange iniciando uma noite romântica, prenúncio de um capítulo novo cheio de promessas. Mas, nas sombras, Maria de Fátima, relapsa, mergulha no silêncio estratégico, abrindo espaço para novas armações. Terça-feira, 24 de junho. Solange e Renato estavam numa encruzilhada da vida e do coração, cada um cansado dos jogos, das incertezas e da necessidade de esconder o que sentiam.
Depois de tantos encontros furtivos, olhares roubados e momentos cheios de tensão, decidiram dar um passo adiante e assumir publicamente o relacionamento. No escritório da Tomorrow, um clima de novidade pairava no ar, misturando ansiedade, expectativa e aquela dose inevitável de fofoca que qualquer mudança traz. Renato, um pouco nervoso, mas firme, reuniu os funcionários. Com o rosto iluminado por um sorriso tímido, anunciou: "Quero compartilhar com vocês algo importante. Solange e eu estamos juntos." Os olhares se cruzaram, alguns surpresos, outros cúmplices, e logo o ambiente se encheu de murmúrios, sussurros e felicitações. Solange, que até então carregava o peso da dúvida e da vergonha, sentiu um alívio imediato. Era como se um fardo invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Raquel conversava com Poliana em seu pequeno e aconchegante apartamento, onde a luz suave da tarde invadia pelas janelas. Raquel estava pensativa, com um olhar distante que denunciava a preocupação de mãe. "Eu vou precisar de um tempo", confessou, com a voz embargada, mas firme. "Preciso aprender a confiar de novo na minha filha. Não sei se isso será fácil, mas quero tentar. Por enquanto, vamos devagar." Poliana, sempre parceira e compreensiva, colocou a mão no ombro da amiga, oferecendo apoio silencioso. Sabia que Raquel carregava não só os problemas do passado, mas também o peso das decisões difíceis do presente. No meio desse turbilhão de emoções e decisões, Tiago apareceu para dar uma notícia que encheu de esperança o coração da família. Com determinação na voz, ele comunicou ao pai sua vontade sincera: "Quero participar da recuperação da Heleninha. Quero estar presente, apoiar, ajudar no que for possível. Sei que não será fácil, mas estou pronto para isso." O pai, emocionado com a iniciativa do filho, não conteve a alegria. Sabia que aquela atitude era um passo importante para que Tiago encontrasse seu lugar, e para que Heleninha sentisse o carinho e a força da família unida. Enquanto isso, na clínica, um milagre silencioso aconteceu. Cecília, que havia estado em coma por dias, lentamente abriu os olhos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, trazendo esperança e alívio para todos os que a amavam e esperavam por sua recuperação. Marco Aurélio, sempre firme e controlador, não perdeu tempo. Exigiu que Heleninha tivesse uma conversa franca e aberta com Tiago. Para ele, era fundamental que os irmãos entendessem a situação, seus limites e o papel de cada um naquela fase delicada. Em paralelo, Aldeide teve que se posicionar para defender Consuelo das incessantes fofocas e provocações de Mariucci, que, diante da rejeição e das intrigas, acabou obrigada a deixar a casa do filho. Aldeide, com seu jeito direto e sem rodeios, enfrentou Mariucci. "Se você quer fazer parte da família, tem que respeitar as pessoas e parar com essas conversas que só atrapalham. Aqui não tem espaço para quem só sabe causar problemas." Mariucci, acuada, não teve escolha senão sair. A casa, que já tinha seus conflitos, agora ganhava uma nova configuração, mais tranquila, mas também mais vazia. Voltando à clínica, Tiago mostrou sua sinceridade e maturidade ao conversar com Heleninha sobre seus limites diante do problema da mãe. Ele deixou claro que queria ajudar, mas também que precisava cuidar de si mesmo para não se perder naquele processo doloroso. "Eu quero estar ao seu lado, Heleninha", disse ele, olhando nos olhos da irmã. "Mas preciso que você entenda que às vezes vou precisar de um tempo para mim. Não é porque não me importo, mas porque, para ajudar, preciso estar forte." Heleninha, ainda fragilizada, sorriu levemente, emocionada com a honestidade e o apoio do irmão. Aquele momento, simples e sincero, foi um passo fundamental para a reconstrução dos laços familiares. No ambiente profissional da Tomorrow, Renato e Solange, já abertos sobre a relação, enfrentavam agora as primeiras reações dos funcionários. Alguns estranharam, outros apoiaram. Mas o que importava para o casal era a liberdade conquistada. Eles podiam, enfim, viver seu amor sem máscaras, sem medo de julgamentos. Enquanto isso, Odete, sempre estratégica e ágil, viu uma oportunidade de ouro. Abordou Ivan com uma proposta irrecusável, uma promoção que levaria sua carreira a um novo patamar dentro da empresa. "Ivan", disse ela, com um sorriso calculado, "reconheço seu trabalho e quero que assuma uma posição maior na TCA. Você tem talento, dedicação e pode ir muito longe, mas precisa acreditar mais em si mesmo." Ivan, inicialmente surpreso, ponderou a proposta. A promoção era tentadora, um salto significativo na carreira que poderia mudar sua vida profissional e pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que estaria mais exposto,
sujeito a novos desafios e também a pressões veladas. No entanto, não podia negar que aquela era uma oportunidade que não podia deixar escapar. Com um aceno de cabeça, aceitou o convite, ciente de que um novo capítulo estava prestes a começar. Enquanto o futuro de Ivan se desenhava, as relações pessoais continuavam a ser testadas. A presença de Solange e Renato assumindo namoro na empresa gerava reações em cadeia, refletindo a complexidade das emoções humanas, os desejos reprimidos, as esperanças e os medos. Raquel, por sua vez, encarava o desafio de reconstruir a confiança com Maria de Fátima, a quem ainda via como filha, mesmo diante dos inúmeros conflitos que as haviam separado. O tempo seria necessário, e o caminho não seria fácil, mas havia vontade, e isso era fundamental. Tiago mostrava-se cada vez mais maduro, aprendendo a equilibrar seu desejo de ajudar Heleninha com a necessidade de preservar sua própria saúde emocional. Esse equilíbrio, delicado e precioso, era um passo importante para que a família pudesse se fortalecer e enfrentar os obstáculos juntos. A recuperação de Cecília, finalmente desperta do coma, trouxe um alento a todos, renovando as esperanças e trazendo à tona o valor da fé, da perseverança e do amor incondicional. E no meio de tudo isso, Odete continuava a mover suas peças no tabuleiro, atenta, calculista, pronta para aproveitar qualquer brecha e manter seu poder e influência, sempre com um olho no futuro e outro nas alianças que ainda precisaria fazer ou destruir. Assim, com emoções à flor da pele, decisões que mexiam com o destino de todos e a certeza de que nada seria simples dali em diante, a vida seguia seu curso intenso, cheio de surpresas, encontros, desencontros, claro, muito drama. Quarta-feira, 25 de junho. Depois de uma proposta tentadora, Odete resolveu dar um tempo para Ivan refletir antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ela sabia que pressionar demais poderia afastá-lo, e o jogo de poder que travava dentro da TCA exigia cuidado, sutileza e paciência. Com um sorriso enigmático, Odete disse a Ivan: "Pense com calma, Ivan. Essa promoção pode mudar tudo para você, mas a escolha tem que ser sua. Estou aqui para o que precisar." Ivan, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Não era apenas uma promoção comum, era a chance de dar um salto significativo na carreira, mas também a porta para um universo de pressões e compromissos que ele ainda não sabia exatamente como enfrentar. Para clarear a mente, ele decidiu conversar com Bartolomeu, um homem de experiência e que, apesar das diferenças, sempre lhe deu bons conselhos. Num café discreto, longe dos olhos curiosos e das conversas alheias, Ivan expôs a proposta que Odete lhe fizera. Bartolomeu escutou atentamente, analisando cada palavra, cada nuance. "Ivan", disse ele, com a voz carregada de sinceridade, "essa é uma oportunidade que pode mudar sua vida, mas tem um preço. Você sabe quem é Odete. Ela é calculista, ambiciosa, e vai querer algo em troca. Pense se está disposto a pagar esse preço." Ivan assentiu, ciente dos riscos, mas também dos benefícios. A conversa o ajudou a organizar os pensamentos e enxergar o que estava em jogo. Enquanto isso, Esteban enfrentava sua própria batalha. Acusado de um crime que jurava não ter cometido, ele tentava convencer Celina de sua inocência, mas as evidências e o boato começaram a pesar demais. Em conversas carregadas de emoção, ele tentava alcançar a confiança da mulher que admirava, mas o receio e a dúvida de Celina criavam uma barreira difícil de romper. "Celina, por favor, você precisa acreditar em mim", suplicava Esteban, com os olhos marejados. "Estou sendo injustamente acusado. Sei que posso provar isso. Só peço seu apoio." Celina, dividida entre a razão e o coração, hesitava. Sabia que apoiar Esteban poderia colocar sua reputação em risco, mas a sensação de que ele realmente precisava dela mexia profundamente em seu íntimo. Enquanto esses dramas se desenrolavam, Maria de Fátima continuava a mover suas peças com habilidade para conseguir o que queria. Aproveitando-se da situação tensa entre ela e Raquel, e da vulnerabilidade da mãe diante dos conflitos familiares, Fátima usou César como instrumento para se vitimizar e sensibilizar Raquel. Mas o plano, como quase sempre acontece, saiu do controle. César, usado como isca, acabou se envolvendo numa confusão que o levou para a delegacia sob acusação de stalking. Para todos os efeitos, a vítima parecia ser Maria de Fátima, e o modelo, a ameaça. O boletim de ocorrência não demorou a se tornar uma arma mais na guerra silenciosa entre as personagens. Maria de Fátima enviou uma cópia do documento para Afonso, seu namorado, com a intenção clara de preocupá-lo e, de certa forma, criar uma narrativa em que ela aparecesse como a indefesa, a perseguida, enquanto César era o agressor. Afonso, ao receber o documento,
Sentiu um misto de surpresa, apreensão e dúvida. Conhecia a capacidade de Maria de Fátima para manipular situações a seu favor, mas também sabia que uma acusação formal como aquela não poderia ser ignorada. César, por sua vez, viu o jogo virar contra ele. Sentindo-se usado e enganado, decidiu que era hora de romper a parceria com Maria de Fátima. A confiança, que já era frágil, foi quebrada de vez. Fátima, disse ele com firmeza, não vou mais ser usado nos seus planos. Isso aqui acabou. A jovem ficou furiosa, mas sabia que não poderia pressionar César agora. O estrago já estava feito, e ela teria que lidar com as consequências de seu plano mal calculado. O clima entre eles mudou radicalmente, e Maria de Fátima teve que repensar suas estratégias para continuar lutando pelo que queria, mesmo que isso significasse criar novos conflitos e alianças duvidosas. Enquanto tudo isso acontecia, Ivan ponderava sua decisão. Esteban lutava para reconquistar a confiança de Celina, e o tabuleiro da novela se mexia lentamente, revelando que, no jogo da vida, ninguém está livre de surpresas e reviravoltas. Quinta-feira, 26 de junho. A tensão entre César e Maria de Fátima atingiu um ponto de não retorno. Depois de muito refletir e pesar os prós e contras, César manteve sua decisão firme de romper com Maria de Fátima. O relacionamento deles, já fragilizado pelas manipulações e jogadas de interesse, não tinha mais espaço para confiança. César, cansado de ser uma peça em jogos que não controlava, resolveu pôr um ponto final. Em um encontro discreto, longe dos olhares curiosos, César falou com clareza. Fátima, não posso mais continuar nessa situação. Você me usa para seus planos, e quando as coisas complicam, eu fico na linha de fogo. Não vou mais ser seu capacho. Acabou. Maria de Fátima, por sua vez, sentiu o golpe como uma lâmina afiada. Ela sabia que César era uma parte importante do seu plano para manipular a situação contra Raquel e os demais, mas seu jeito frio e calculista não lhe permitiu mostrar fragilidade naquele momento. De volta à sua postura firme e cheia de determinação, ela rapidamente começou a traçar os próximos passos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Pascoal, sempre uma figura carinhosa e de incentivo para Raquel, tentava animá-la para um novo desafio: participar de um concurso de culinária que poderia ser a chance de reerguer sua carreira e também seu ânimo pessoal. Raquel, você tem talento de sobra. Esse concurso pode ser a porta para sua volta triunfal, dizia ele, com a voz cheia de esperança. Vai lá, mostra para todo mundo o que você sabe fazer. Eu acredito em você. Raquel, ainda carregada pelos conflitos recentes e pelo cansaço da rotina difícil, hesitou. A dúvida pairava, mas a palavra amiga de Pascoal tocava fundo. Ela sabia que precisava de um novo impulso, algo para renovar suas forças. O concurso poderia ser, de fato, essa oportunidade. Enquanto esse embate interno se dava, Maria de Fátima acionava uma de suas cartas mais pesadas. Com uma frieza quase cirúrgica, ela mandou um recado a Marco Aurélio para que demitisse César da TCA. O executivo, apesar de hesitar pela competência de César, não teve muito o que fazer diante da pressão crescente de Maria de Fátima e da influência dela junto a Odete. Freitas, o braço direito de Marco Aurélio nos bastidores, cumpriu a tarefa desagradável. Aproximou-se de César, que naquele momento estava ocupado com documentos na sala, e comunicou com voz firme. Você está demitido, César. Marco Aurélio recebeu a ordem de cima e não tem como recuar. O impacto foi imediato. César sentiu o chão sumir sob seus pés. Demitido, isolado, e ainda carregando os fantasmas da sua briga com Maria de Fátima, ele sabia que teria que traçar um novo caminho, mas a decepção era grande demais. Em meio a tudo isso, Raquel vivia um momento de tensão e desconfiança. Certo dia, ela flagrava Maria de Fátima, aparentemente alheia, ouvindo um áudio que continha ameaças feitas por César. A cena mexeu com Raquel, que não sabia ao certo onde estaria a verdade naquele emaranhado de histórias e intrigas. A atitude de Maria de Fátima parecia revelar que havia mais segredos e jogos de poder em andamento. Enquanto isso, Heleninha, cada vez mais determinada a proteger sua imagem e a descobrir quem estava por trás de um escândalo recente, pediu ajuda a Bartolomeu. Ela queria saber quem enviou a sua foto para a imprensa, uma imagem que, para ela, poderia colocar tudo a perder, mexer com sua reputação e sua delicada estabilidade emocional. Bartolomeu, que sempre se mostrou um aliado fiel, não demorou a investigar e logo descobriu quem estava por trás do envio da foto. Mas, com um olhar que misturava prudência e carinho, contou a Ivan tudo o que havia descoberto. Ivan, começou ele, em tom confidencial, já sei quem mandou a foto.
Mas acho melhor a gente não contar para Heleninha agora. Vai só deixá-la ainda mais abalada. Ivan concordou com a decisão. Eles sabiam que, em momentos delicados, certas verdades podiam mais machucar do que ajudar. O cuidado para proteger Heleninha era prioridade, e assim decidiram agir com cautela, guardando o segredo entre eles. Enquanto essas movimentações se desenrolavam, a atmosfera dentro da TCA ficou ainda mais carregada. Celina, que não escondia sua indignação com as manipulações de Odete, finalmente resolveu enfrentá-la. O confronto entre as duas mulheres carregava a tensão acumulada de meses de provocações, desconfianças e planos secretos. Celina, com a voz firme e olhos cheios de determinação, encarou Odete e disparou. Odete, chega! Não vou mais permitir que você manipule tudo ao seu redor. Essa história tem que acabar, e você não vai conseguir me fazer de boba. Odete, que estava preparada para qualquer ataque, respondeu com um sorriso sarcástico, revelando sua frieza habitual. Ah, Celina, você ainda não entendeu o jogo, não é? Isso aqui é xadrez, e eu sou a rainha do tabuleiro. Pode tentar me derrubar, mas eu sempre tenho uma jogada na manga. A troca de farpas foi apenas o começo de um duelo que prometia estremecer ainda mais as relações entre elas. Celina estava determinada a proteger Heleninha e todos os que amava, enquanto Odete seguia com seus planos maquiavélicos para controlar cada passo da TCA e daqueles à sua volta. Nesse momento, cada personagem se via envolvido em uma rede cada vez mais complexa de interesses, alianças e traições. César, fora da TCA, buscava recomeçar. Maria de Fátima, ainda firme em sua estratégia, procurava se manter no controle. Raquel, dividida entre o passado e o presente, tentava reencontrar seu equilíbrio. Heleninha, protegida por Bartolomeu e Ivan, resistia aos ataques invisíveis. E Celina, com coragem renovada, encarava Odete de frente. A cada passo, as vidas deles se entrelaçavam em um enredo intenso, onde nada era o que parecia e o amanhã guardava surpresas que poderiam mudar o destino de todos. Sexta-feira, 27 de junho. O clima estava tenso quando Celina, carregando no rosto a expressão da decepção, encarou Odete com uma franqueza cortante. A atmosfera, que já parecia carregada, ficou ainda mais pesada com as palavras da prima de Heleninha, que não se conteve diante da frieza e manipulação da mulher que se dizia mãe da jovem. Odete, disse Celina, com voz firme, quase como se cada palavra fosse uma sentença, Heleninha não merece ter você como mãe. O olhar de Odete, inicialmente de surpresa, logo se transformou em uma mistura de ira contida e desprezo. Ela sabia que Celina tinha razão em muitos pontos, mas sua vaidade e desejo de controle a impediam de ceder. A réplica foi rápida, carregada de veneno. Você não sabe o que está dizendo, Celina. Eu faço o que for preciso pelo bem de Heleninha, mesmo que isso não agrade a você. Celina não se intimidou. Com um suspiro que misturava tristeza e revolta, reafirmou sua posição, deixando claro que não aceitaria mais as manipulações de Odete sobre a jovem. Heleninha precisa de amor verdadeiro, de apoio e honestidade. Não dessa sua arrogância e jogos que só a afastam ainda mais da realidade. Enquanto essa batalha silenciosa acontecia entre Celina e Odete, outro capítulo dessa teia de relações também dava sinais de mudança. Maria de Fátima e César, que haviam vivido altos e baixos, finalmente decidiram fazer as pazes. A tensão entre eles deu lugar a uma conversa sincera, em que ambos entenderam que, apesar das intrigas e interesses cruzados, ainda precisavam um do outro para sobreviver nesse jogo. César, sei que errei em algumas coisas, confessou Maria de Fátima, com uma ponta de arrependimento na voz, mas precisamos estar unidos se quisermos sair dessa juntos. César, que já estava com o coração endurecido por tantos conflitos, deixou transparecer um sorriso contido. Fátima, você sempre foi mais esperta do que eu pensei. Vamos tentar, pelo menos. Porque, no final, a gente precisa se ajudar. Enquanto eles selavam essa trégua, Cecília, que vinha enfrentando suas próprias batalhas pessoais, evitava atender às ligações insistentes de Marco Aurélio. Ela não estava pronta para confrontá-lo e muito menos para lidar com a presença inesperada do irmão em sua casa. Apesar disso, notava, com um misto de surpresa e afeto, que Sarita parecia criar uma ligação especial com o tio. Observando a menina brincar e sorrir para Marco Aurélio, Cecília percebeu que, mesmo com todas as complicações, aquela presença trazia algo de bom para a pequena. Era um momento delicado, em que as relações familiares, apesar das mágoas, buscavam um recomeço. Afonso e Heleninha, por sua vez, viviam um choque emocional intenso ao presenciar a reação de desprezo que Celina direcionava a Odete. Para eles,
que conheciam a história e os bastidores da família, aquela cena doía profundamente. Era como se o rancor e a tristeza se materializassem em cada palavra ríspida dita pela amiga. Heleninha, especialmente, sentia-se dividida entre o amor que tinha por sua mãe biológica e a lealdade à sua tia, Celina. Seu coração se apertava, confuso diante das disputas que pareciam nunca ter fim. Afonso, sempre um apoio constante para Heleninha, tentava acalmá-la, mostrando que, apesar das dificuldades, juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. No outro lado dessa trama, Marco Aurélio sentiu uma irritação crescente ao ser recebido de forma fria por Cecília. A rejeição ao seu desejo de manter uma proximidade maior com a irmã só alimentava a frustração que ele sentia. Quando Cecília falou, com firmeza, que não queria que ele chegasse em sua casa de surpresa, Marco Aurélio percebeu que teria que agir com mais cautela. O relacionamento entre os dois estava longe de ser fácil, e o terreno, instável. Porém, por mais difícil que fosse, havia um fio de esperança para que a família pudesse se reestruturar, mesmo que lentamente. No meio de tantas turbulências, uma notícia animadora trouxe um respiro para Raquel. Ela conseguiu passar na primeira fase do concurso de culinária no qual havia se inscrito com tanta dedicação. Era uma vitória pessoal, que representava muito mais do que apenas uma competição. Raquel sentiu que aquela aprovação era uma luz no fim do túnel, um sinal de que seu esforço e talento ainda eram reconhecidos. A esperança renascia em seu peito, dando-lhe forças para continuar batalhando por um futuro melhor. Bartolomeu, sempre criativo e empenhado, também vivia seu momento de alegria e reflexão. Ele comemorava o fato de sua ideia para a campanha da agência ter sido aprovada, um reconhecimento importante para sua carreira e autoestima. No entanto, mesmo com essa conquista, Bartolomeu sentia-se deslocado entre o grupo, como se fosse uma peça que não se encaixava totalmente no quebra-cabeça. Ele observava os colegas, a dinâmica do ambiente, e não conseguia se sentir parte daquele universo de forma plena. Esses sentimentos de insegurança e inadequação o acompanhavam diariamente, contrastando com a satisfação profissional que a aprovação da campanha lhe trazia. A expectativa pelo resultado final do concurso de culinária se aproximava. Raquel, que já tinha enfrentado inúmeros desafios, agora se via diante de um momento decisivo que poderia mudar sua trajetória para sempre. A pressão era grande, mas ela sabia que, independente do desfecho, tinha dado o seu melhor. A entrega, a paixão pela cozinha e a vontade de mostrar seu valor estavam presentes em cada prato preparado, em cada gesto dedicado à arte culinária. Enquanto isso, as conexões entre os personagens continuavam a se entrelaçar, com sentimentos complexos, estratégias e reviravoltas que mantinham o público atento e ansioso pelo próximo capítulo. Sábado, 28 de junho. Raquel sentia uma mistura de ansiedade e esperança no peito enquanto aguardava o anúncio do resultado final do concurso de culinária. Os dias que antecederam aquela decisão foram intensos, cheios de preparativos e noites mal dormidas, mas sua dedicação estava prestes a ser recompensada. Quando finalmente seu nome foi chamado como vencedora, uma explosão de emoção tomou conta dela. Não era apenas a vitória, mas o reconhecimento do seu talento e a chance de mudar sua vida para sempre. A recompensa não era pouca coisa, um prêmio de R$1 milhão que abriria muitas portas. Raquel sabia o que queria. O dinheiro seria o passo decisivo para concretizar seu sonho de comprar o restaurante Paladar, um espaço que ela admirava e que sempre desejou transformar em um símbolo de excelência na gastronomia. A conquista era mais do que um prêmio, era a realização de uma promessa que fizera a si mesma nos dias mais difíceis. Enquanto Raquel se recuperava da emoção da vitória, outra cena importante acontecia em outro canto da cidade. Afonso, que acompanhava atentamente as mudanças na vida das pessoas ao seu redor, decidiu dar um passo que surpreendeu a todos. Ele convidou Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. O convite era um misto de gentileza e curiosidade, uma oportunidade para que os dois pudessem se conhecer melhor, longe das pressões e intrigas que permeavam suas vidas cotidianas. Maria de Fátima, sempre calculista, recebeu o convite com um sorriso enigmático. Sabia que essa era uma chance de ouro para se aproximar ainda mais de Afonso, e não hesitou em aceitar. Para ela, cada movimento era pensado, cada gesto tinha um propósito. Esse convite poderia ser o ponto de virada em seus planos. Paralelamente, na esfera profissional, Marco Aurélio recebeu uma ordem inesperada de Maria de Fátima. Ela exigiu que ele cancelasse a demissão de César, algo que deixava claro sua influência e capacidade de articulação. César, que vinha enfrentando altos e baixos na agência, respirou aliviado com a notícia, mas sabia que esse favor tinha um preço. A convivência entre César e Maria de Fátima era complexa,
e o acordo entre os dois envolvia muitos interesses cruzados. Leila, que estava cada vez mais desconfortável com a presença constante de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio, não escondia seu descontentamento. A tensão entre as duas mulheres era palpável. Leila via Maria de Fátima como uma ameaça direta à sua estabilidade e à sua relação com Marco Aurélio. Ela se esforçava para manter a compostura, mas a inquietação crescia a cada dia. No ambiente de trabalho, Renato teve uma notícia animadora para dar a Bartolomeu. Um cliente importante desejava que o jornalista assumisse a campanha da sua marca. Era uma oportunidade única, capaz de alavancar a carreira de Bartolomeu e colocá-lo em destaque no mercado. Para Bartolomeu, que já se sentia deslocado em vários momentos, essa possibilidade representava um novo começo, uma chance de mostrar seu valor. Ao mesmo tempo, Heleninha estava às voltas com outra novidade que a deixava radiante. Ao saber que Ivan, seu namorado e diretor da nova unidade da TCA em Roma, a acompanharia na exposição que faria na cidade italiana, seu entusiasmo não tinha limites. O convite para uma mostra internacional era um reconhecimento do seu talento como artista, e a perspectiva de estar ao lado de Ivan em Roma era algo que a animava profundamente. Na intimidade de uma conversa com Laudelino, Raquel revelou seus planos. Determinada, ela contou que pretendia usar o dinheiro do prêmio para conseguir a quantia necessária para comprar a Paladar, o restaurante que já sonhava transformar. Laudelino, empresário experiente e generoso, ouviu atentamente e se mostrou disposto a ajudar, reconhecendo o potencial e a paixão da amiga pela gastronomia. Entretanto, a vida pessoal de outros personagens também seguia seus caminhos. André, que não imaginava a surpresa que estava prestes a receber, flagrou um momento íntimo entre Fernanda e Tiago. A cena despertou uma série de dúvidas e sentimentos conflitantes em André, que agora precisava lidar com essa nova dinâmica e entender o que aquilo significava para todos envolvidos. Ainda no campo das emoções, Laudelino tomou uma decisão importante e pediu Aldeide em casamento. O pedido foi um momento de alegria e esperança, um capítulo doce em meio às turbulências que ambos enfrentavam. Aldeide, que havia passado por muitas dificuldades, viu naquele gesto uma luz que iluminava seu caminho. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre ágil manipuladora, surpreendeu Raquel com uma notícia inesperada. Ela contou para a mãe que Ivan poderia estar prestes a se casar com Heleninha. A revelação veio como uma bomba, mexendo com as emoções e incertezas que Raquel ainda tinha em relação ao relacionamento da filha e seu futuro. Esse anúncio trouxe uma série de questionamentos e apreensões para Raquel, que, apesar de tudo, queria o melhor para Heleninha. A possibilidade de casamento entre a jovem e Ivan representava um passo importante, mas também uma nova camada de complexidades a ser enfrentada. Nesse emaranhado de relações, ambições, amores e intrigas, cada personagem caminhava em direção a um destino que parecia estar sempre mudando, guiado pelas escolhas feitas e pelos laços que se formavam e se desfaziam. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.